meu marido está gravemente doente. Antes de entrar em coma, pediu-me para transferir a nossa casa de 2 milhões de euros para o nome da minha mãe e para não contar a ninguém. Eu obedeci. Um mês depois, aconteceu algo que me deixou em estado de choque. Chamo-me Sofia e tenho 32 anos. Se alguém me perguntasse qual o momento que recordarei para toda a vida, não diria que foi o dia do meu casamento, nem o dia do nascimento da minha primeira filha, mas sim a tarde em que me sentei naquele quarto de hospital gelado, a ouvir o som rítmico das máquinas, a olhar para o meu marido deitado na cama, com o rosto pálido como alguém que acabara de atravessar uma tempestade violenta. O meu marido, João, estava ali. Na sua mão, uma agulha de soro. No peito, os elétrodos do monitor cardíaco. Lá fora, o médico preparava os documentos para uma cirurgia ao cérebro, que só de ouvir falar me fazia tremer da cabeça aos pés. No entanto, o olhar dele mantinha-se estranhamente lúcido. Olhou para mim, sem chorar, sem se queixar, apenas apertou a minha mão suavemente, como que a pedir-me para manter a calma. Tudo começou uma semana antes. No início, o João queixava-se apenas de dores de cabeça. Dizia que devia ser do estresse dos últimos meses. A empresa tinha muitas encomendas e ele passava as noites a rever documentos até tarde. Insisti para que fosse ao médico. Ele riu-se e disse: "Sofia, uma dor de cabeça num homem não é nada de especial. Durmo um bocado e passa." Mas a dor não passou. Um dia, a meio do jantar, ele largou os talheres, levou as mãos à testa e ficou pálido. No outro dia, ao sair da casa de banho, teve de se apoiar na parede porque a visão ficou subitamente turva. Comecei a sentir medo, mas o que realmente me assustou foi naquela noite, quando o João estava com a nossa filha, Clara, ao colo. Ela tem poucos anos e, com um sorriso, abraçou-se ao pescoço do pai, pedindo-lhe para a fazer de avião pela sala. O João mal tinha dado 2 voltas quando o seu corpo vacilou. Antes que eu pudesse perguntar o que se passava, ele cambaleou, com uma mão na cabeça e a outra a tentar segurar a nossa filha. Corri para pegar na Clara. Logo a seguir, o João caiu de joelhos no chão. O som seco dos seus joelhos a baterem no chão de madeira fez o meu coração parar. A Clara desatou a gritar: "Mamã, o que é que o papá tem?" A tremer. Liguei para o 112, chamando pelo meu marido sem parar. "João, estás a ouvir-me? Não me assustes." No hospital, após uma série de exames e taques, o Dr. Almeida chamou-me ao seu consultório. Olhou para mim durante um longo momento e depois disse lentamente: "Dona Sofia, precisa de ter calma. O seu marido tem um tumor maligno no cérebro. A localização é bastante perigosa. Se não for operado em breve, o estado dele pode agravar-se muito rapidamente." Fiquei paralisada na cadeira, com os ouvidos a zumbir e um nó na garganta. Até respirar doía. Perguntei ao médico, com a voz rouca: "Mas depois da cirurgia, ele vai ficar bom, doutor?" O Dr. Almeida ficou em silêncio por alguns segundos e respondeu: "Esta cirurgia tem uma taxa de risco muito elevada. A família precisa de se preparar para todas as eventualidades." Aquela frase foi o suficiente para o meu mundo desabar. Voltei para o quarto, tentando enxugar as lágrimas antes de entrar. Mas o João, ao olhar para mim, percebeu tudo. Estendeu a mão na minha direção, fracamente. Sentei-me ao lado da cama e, antes que pudesse dizer alguma coisa, as lágrimas começaram a cair. O João sorriu, um sorriso pálido e doloroso. "Ficas feia a chorar, Sofia." Segurei-lhe a mão a soluçar. "Não digas disparates. Vais ficar bem. O médico é excelente e temos a nossa Clara." O João olhou pela janela, onde a luz do entardecer caía sobre o chão branco do hospital, e disse em voz baixa: "Eu não tenho medo de morrer. Só tenho medo que, se eu não acordar, tu e a nossa filha fiquem encurraladas." Fiquei tensa. O João não disse por quem, mas eu percebi. O apartamento de 2 milhões de euros onde vivíamos era o nosso maior bem. Não nos caiu do céu. Uma parte era dinheiro que juntamos durante anos. Outra parte foi uma ajuda dos meus pais na altura da compra. O resto eram empréstimos que pagávamos juntos, mês após mês. Para mim, era o nosso lar. Mas, aos olhos de certas pessoas, era uma presa fácil. A minha sogra, a dona Lourdes, nunca gostou verdadeiramente da Clara.
Ela não lhe batia nem lhe gritava à frente dos outros, mas as suas palavras feriam-me como agulhas. Uma vez, durante um almoço de família, a Clara disse à avó que queria ser médica para curar os pais. A minha sogra apenas torceu os lábios. Uma filha casa-se e vai-se embora. O patrimônio da família tem de ficar com quem leva o nosso nome. Na altura, o João pousou o garfo com força na mesa, com uma expressão fria. Mas, para manter a paz, disse apenas: "Mãe, não digas isso à frente da menina." Agora, deitado na cama do hospital, o João devia ter pensado em tudo. Puxou a minha mão para mais perto, a voz fraca, mas cada palavra era clara. "Se me acontecer alguma coisa, a minha mãe não te vai dar paz. Vão dizer que a casa é do filho deles, da família Paiva, e vão exigir os papéis. Se cederes, tu e a Clara perdem tudo." Abalancei a cabeça, as lágrimas a caírem sobre a mão dele. "Não fales como se não fosses voltar." O João olhou para mim com um misto de ternura e seriedade. "Ouve-me. A casa tem de ser transferida para o nome da tua mãe. A tua mãe, a Ana, gosta genuinamente da Clara. Ela vai guardar a casa para a neta, não vai virar-vos as costas." Fiquei chocada. Transferir a casa para o nome da minha mãe, logo antes da cirurgia, parecia repentino e pesado demais. Mas o olhar do João não hesitava. Ele tinha pensado muito bem naquilo. Não estava a proteger um bem para mim, estava a garantir um futuro para a nossa filha. O João apertou-me a mão mais uma vez. Lá fora, um enfermeiro preparava-se para o levar para mais exames pré-operatórios. Ele olhou-me nos olhos, a voz a falhar, mas cada palavra cravou-se na minha alma. "Sofia, ouve-me. Faz a transferência hoje mesmo e não contes a absolutamente ninguém da minha família." Olhei para o João durante um longo tempo, a minha mente num turbilhão. Aquele apartamento não era apenas um bem, muito menos um número num papel. Era o lugar onde tínhamos escolhido juntos cada azulejo, cada cor de tinta, cada cortina para o quarto da Clara. Na primeira noite em que nos mudamos, o João pegou na nossa filha ao colo, no meio da sala, e disse a sorrir: "A partir de agora, este é o nosso ninho." E agora, era ele quem me pedia para, secretamente, passar o nosso lar para o nome da minha mãe. Vendo-me em silêncio, o João apertou-me a mão. A sua força era pouca, mas o seu olhar mantinha-se firme. Disse lentamente: "Sofia, sei o que estás a pensar. Isto não é desconfiar da família, nem é para te pôr contra os meus. É para proteger a nossa filha da ganância." Baixei a cabeça, as lágrimas a caírem no lençol branco. Quanto mais calmo ele estava, mais me doía. O homem que estava prestes a entrar numa cirurgia de vida ou morte tinha de se preocupar em garantir o futuro da mulher e da filha. Só de pensar nisso, sentia o coração apertado. Na verdade, o João não estava errado. Já por várias vezes tinha notado o interesse da minha sogra nos documentos da casa. A dona Lourdes não perguntava de forma rude, mas sabia sempre como dar a volta ao assunto para nos deixar desconfortáveis. Uma vez, quando nos visitou, ficou em frente ao armário dos documentos no nosso escritório, a fingir que limpava o pó, e perguntou: "Onde é que guardam a escritura da casa? Está em nome de quem? Ainda devem muito ao banco?" Eu sorri e disse que era o João que tratava de tudo. Ela ouviu e torceu os lábios. As propriedades de um filho devem ser do conhecimento dos pais. As mulheres com demasiados papéis na mão acabam por criar problemas. Noutra ocasião, num almoço de família em casa deles, a dona Lourdes insinuou à frente dos outros parentes: "Hoje em dia, as noras são muito espertas. Se a família do marido não tiver cuidado, perde tudo. As casas dos filhos deviam estar em nome dos pais. É assim que deve ser." Na altura, o João pousou os talheres e olhou para a mãe com desagrado. "Mãe, a casa é nossa. Nós tratamos dela. Não uses a moral para falar de dinheiro." A dona Lourdes calou-se, mas o olhar que me dirigiu a partir daquele dia tornou-se mais frio. Peguei no telemóvel e liguei à minha mãe. Quando ouvi a voz dela do outro lado, quase não consegui manter a calma. Contei-lhe sobre a doença do João, o que o médico disse, e, a soluçar, contei-lhe o pedido dele para transferir a casa. Do outro lado, houve um longo silêncio. Ouvi a respiração ofegante da minha mãe e o som de uma cadeira a ser arrastada. A minha mãe adorava o João como a um filho. A notícia do tumor já era chocante o suficiente, quanto mais um pedido tão pesado como aquele.
Passado um momento, a minha mãe falou, a voz rouca, mas firme. Sofia, ouve-me. Eu fico com a casa em meu nome, não para ficar com o que é teu, mas para garantir o vosso futuro. Se o João, lúcido, te pediu isso, é porque ele conhece a família dele melhor do que ninguém. Desatei a chorar. A minha mãe continuou. Isto tem de ser feito dentro da lei. Tudo claro, preto no branco, para que mais tarde ninguém possa acusar-nos ou processar-nos. Nessa mesma tarde, a minha mãe contactou o Dr. Campos, um advogado antigo conhecido do meu pai. O Dr. Campos chegou rapidamente ao hospital com a sua pasta de couro e uma expressão séria. Não se apressou. Fez perguntas detalhadas ao João sobre o seu estado de saúde, o seu desejo de transferir a propriedade, a origem da casa e se estava a ser coagido. O João, embora fraco, respondeu com clareza. Olhou para o advogado e disse: quero proteger a minha mulher e a minha filha. Se eu sobreviver, a casa continuará a ser o nosso lar. Se não, pelo menos ninguém as poderá pôr na rua. Para que tudo ficasse legalmente sólido, o Dr. Almeida foi chamado para confirmar que, naquele momento, o João estava completamente lúcido, com plena capacidade de decisão. Os documentos necessários foram preparados meticulosamente. O João assinou cada página, com a sua própria mão. De cada vez que assinava, tinha de fechar os olhos por um momento para descansar devido à dor de cabeça. Eu estava ao lado dele, com as mãos tão cerradas que as unhas se cravavam na minha pele. Sentia pena dele e, ao mesmo tempo, medo do dia em que talvez tivesse de usar aqueles papéis contra a sua própria família. Para evitar suspeitas, liguei a Dona Lourdes e disse que precisava de tratar de uns papéis do seguro de saúde e do pagamento da cirurgia do João. Ela disse apenas está bem, sem perguntar onde eu ia ou se precisava de alguma coisa. Na altura, ainda me consolei, pensando que talvez estivesse demasiado preocupada com o filho. Mas mais tarde, uma enfermeira simpática contou-me em segredo que, durante a minha ausência, a Dona Lourdes não perguntou ao João como ele se sentia, nem o que era preciso para a cirurgia. Em vez disso, puxou um médico para um canto do corredor e perguntou em voz baixa: se acontecer alguma coisa ao meu filho, como é que se resolve a questão dos bens dele? Ao ouvir aquilo, um arrepio percorreu-me a espinha. Aquela pergunta foi como um balde de água gelada sobre a última réstia de dúvida que eu tinha. O filho estava na cama do hospital, prestes a enfrentar uma cirurgia de vida ou morte, e a primeira preocupação dela era o patrimônio. Deixei de me sentir culpada. Senti apenas pena do João. Afinal, ele não estava a ser desconfiado. Ele apenas conhecia demasiado bem a família onde nasceu. Ao final da tarde, todas as formalidades importantes estavam concluídas. A minha mãe era oficialmente a proprietária do apartamento de 2 milhões de euros. Segurava os documentos com os olhos vermelhos e disse-me: estou a guardar isto para ti, para a minha neta e para cumprir a promessa que fiz ao João. Enquanto eu for viva, ninguém toca no vosso teto. Assenti, sem conseguir dizer uma palavra. Naquela noite, voltei ao hospital. Guardei uma cópia dos documentos numa pasta castanha e tranquei-a no pequeno cofre do quarto privado. O João olhou para mim e perguntou em voz baixa: já está, Sofia? Segurei-lhe a mão. Forcei um sorriso. Já está. Agora descansa e concentra-te na cirurgia. A nossa casa, a nossa filha, eu vou protegê-las. O João soltou um suspiro de alívio, como se tivesse acabado de pousar uma pedra pesada que carregava no peito. Mas eu, ao vê-lo fechar os olhos para descansar sob a luz pálida do hospital, senti-me ao mesmo tempo aliviada e destroçada. Aliviada porque eu e a minha filha tínhamos uma saída. Destroçada porque percebi que, a partir daquele momento, não me estava apenas a preparar para a cirurgia do meu marido, mas também para uma longa batalha contra as pessoas que eram do seu próprio sangue. Na manhã em que o João foi levado para o bloco operatório, o céu estava estranhamente cinzento, da janela do 12. Era o andar do hospital. A cidade de Lisboa parecia coberta por um véu de névoa fria e pesada. Eu usava um casaco fino que tinha enfiado à pressa na mala na noite anterior e estava sentada num banco comprido, à porta da zona cirúrgica, com as mãos a apertar a minha aliança de casamento com tanta força que a palma da mão me doía. Não sei quanto tempo fiquei a olhar para a porta do bloco,
Só sei que cada vez que a luz vermelha por cima dela se acendia, o meu coração se apertava como se alguém o estivesse a puxar. A minha mãe tinha levado a Clara para casa de manhã cedo. A menina não queria ir, abraçava-se ao meu pescoço e perguntava: "Mamã, vai doer ao papá lá dentro? À noite ele vem contar-me uma história?" Tive de morder o lábio para não chorar. Acariciei-lhe o cabelo e menti com a voz mais calma que consegui. O papá foi para os médicos o curarem. A Clarinha porta-se bem e vai com a avó. À noite, a mamã liga por videochamada. Não queria que a minha filha ficasse no corredor do hospital, a ver os adultos a chorar e a ouvir conversas pesadas que ela nunca deveria ter de ouvir. Antes de ser levado para o bloco, o João ainda estava consciente. Deitado na maca, com a cabeça já preparada para a cirurgia, o rosto pálido, mas os olhos muito brilhantes a olharem para mim. Eu caminhava ao lado dele, tentando que os meus passos não tremessem. À porta do bloco, uma enfermeira fez sinal para a família parar. De repente, o João estendeu a mão na minha direção. Agarrei-a de imediato e inclinei-me para o ouvir. A sua voz era muito fraca, mas cada palavra ficou gravada na minha alma. "Sofia, quer eu acorde ou não, tens de viver com dignidade. Não te ajoelhes perante ninguém." Desatei a chorar no mesmo instante. Queria repreendê-lo, dizer-lhe para não dizer coisas de mau agouro, mas a minha garganta estava presa num nó. Apenas assenti repetidamente as minhas lágrimas a caírem sobre a sua mão. O João olhou para mim mais uma vez, os seus lábios moveram-se como se quisesse sorrir, e depois a porta do bloco operatório fechou-se à minha frente. A cirurgia durou mais de 9 horas. 9 horas que para mim pareceram 9 anos. Sentava-me, levantava-me, dava alguns passos e voltava, com os olhos fixos no ecrã de informações em frente à zona cirúrgica. A minha mãe ligava a perguntar como estavam as coisas, mas eu só conseguia dizer algumas palavras antes de desligar, com medo de começar a chorar. A dona Lourdes, a minha sogra, também estava lá. Vestia um conjunto preto, o cabelo apanhado à pressa, e andava de um lado para o outro em frente à porta do bloco, a murmurar rezas. Mas o que me gelou o coração foi que, por entre os seus soluços, a preocupação pelo filho misturava-se com palavras muito desagradáveis. A certa altura, gritou à frente dos outros familiares: "Meu Deus, se acontecer alguma coisa ao meu João, quem é que vai tomar conta da casa e da empresa? Se ele ficar acamado, o que será de nós?" Eu estava a poucos metros de distância e, ao ouvir aquilo, senti o coração gelar. O filho dela estava entre a vida e a morte, e no seu choro eu ouvia claramente as palavras casa e empresa. O senhor Arturo, meu sogro, não chorava. Estava na escada de emergência a fumar um cigarro atrás do outro. O fumo impregnava-lhe a roupa. De vez em quando, ligava ao Tiago, o irmão do João. Sem querer, ouvi uma frase quando passei por ele: "Podes ir para casa." Logo à noite, a família tem de se reunir. Isto não é simples. Ele falava baixo, mas a sua voz era urgente. Parei por uns segundos e depois afastei-me em silêncio. Na altura, não tive forças para pensar muito naquilo, mas um mau pressentimento instalou-se em mim. Perto do anoitecer, a luz do bloco operatório finalmente apagou-se. O Dr. Almeida saiu, com a máscara cirúrgica no pescoço e um ar visivelmente exausto. Corri na sua direção, quase a cair. A dona Lourdes também se aproximou, agarrando-lhe a bata e perguntando apressadamente: "O meu filho, como está? Ele está vivo?" O Dr. Almeida olhou para nós e, com a voz grave, disse: "A maior parte do tumor foi removida. A cirurgia ultrapassou a fase mais crítica. No entanto, devido à complexidade da localização do tumor, o cérebro sofreu danos e está com um edema pós-operatório. De momento, o João está em coma profundo. Não podemos prever quando irá acordar." Ao ouvir a palavra coma, senti o corpo perder todas as forças. Tive de me agarrar à parede para me manter de pé. O João estava vivo, mas não estava acordado. A esperança que acabara de nascer foi imediatamente coberta por um nevoeiro denso. Perguntei ao médico, com a voz a tremer: "Mas ele consegue ouvir-nos? Sabe que estamos aqui?" O médico olhou para mim com um olhar mais suave. Há casos em que os pacientes reagem a sons familiares. A família deve estar ao lado dele, falar com ele. Não desistam. Antes que eu pudesse recuperar, a dona Lourdes virou-se bruscamente para mim.
O rosto estava coberto de lágrimas, mas o olhar era afiado como uma faca. Apontou para mim a voz embargada, mas cheia de acusação. A culpa é toda tua. Se soubesses cuidar do teu marido, se o tivesses convencido a descansar, ele não estaria neste estado. Desde que casou contigo que trabalha como um animal. Estás satisfeita agora? Fiquei sem reação. A pessoa que mais sofria não era só ela. Eu era a mulher dele. A pessoa que acabara de ouvir que o marido não sabia quando iria acordar, e mesmo assim, ela conseguia atirar-me todas as culpas. Nos primeiros dias após a cirurgia, eu praticamente vivi no hospital. O João foi transferido para a Unidade de Cuidados Intensivos, UCI. A família só podia entrar em horários restritos e com muitas regras. De cada vez que podia entrar, eu lavava bem as mãos e aproximava-me da cama dele em silêncio. Limpava-lhe as mãos com uma toalha úmida, ajeitava-lhe os lençóis e lia-lhe algumas páginas dos livros antigos de que ele gostava. Um dia, pus a tocar a música que ouvíamos quando começamos a namorar e sussurrei-lhe ao ouvido. Estás a ouvir, João? Eu continuo aqui. A Clara também está à tua espera. No início, a família do João revezava-se nas visitas. A dona Lourdes chorava à frente dos outros. A Catarina, a irmã dele, trazia sopa. O Tiago ficava no corredor a suspirar, como se estivesse a sofrer muito. Mas, passados alguns dias, as visitas tornaram-se mais raras e foram substituídas por conversas que me deixavam cada vez mais apreensiva. Perguntavam quanto custava o internamento, quanto é que o seguro cobria, quem é que tinha os documentos da empresa do João. Uma vez, a Catarina puxou-me para um canto e disse, com um tom de quem se preocupa muito, Olha, Sofia, se sentires que não consegues aguentar isto tudo, diz. A família do João pode ajudar a gerir os bens. Afinal, ele é o filho mais velho. Não podemos deixar que tudo caia em mãos de estranhos. Olhei para ela e perguntei, estranhos, quem? A Catarina hesitou e depois riu-se sem graça. Estou só a dizer, não sejas tão sensível. Mas tu és nova, só tens a Clara. Há coisas grandes que não se resolvem sozinhas. Não respondi, apenas me virei para olhar pela pequena janela da porta da UCI, onde o João estava imóvel, no meio do som rítmico das máquinas. Naquele momento, percebi claramente. Enquanto o João estava consciente, eles não se atreveram a mostrar as suas verdadeiras intenções. Mas bastou ele ficar indefeso, sem poder dizer uma palavra para proteger a mulher e a filha, para as suas garras começarem a aparecer. A casa, a empresa, o dinheiro do tratamento, o direito de cuidar dele, tudo aos olhos deles, podia tornar-se um motivo para lutar. E eu estava sozinha, no meio de um corredor de hospital gelado, a sentir pela primeira vez que a cirurgia do João tinha acabado, mas a minha batalha estava apenas a começar. Exatamente uma semana após a cirurgia, com o João ainda nos cuidados intensivos, a dona Lourdes ligou-me. A sua voz já não tinha o tom choroso dos primeiros dias, era seca e autoritária. Hoje à tarde, vem a casa. A família precisa de discutir os cuidados a longo prazo do João. Eu estava sentada à porta da UCI, com uma taça de sopa na mão que ainda nem tinha comido. Ao ouvir falar em cuidar do João, apesar do cansaço, concordei imediatamente. Pensei que, se eles realmente quisessem discutir como nos revezarmos no hospital, como contribuir para as despesas ou como me ajudar a cuidar dele, ainda haveria algum laço familiar. Mas assim que entrei na sala de estar da casa dos meus sogros, percebi que estava enganada. O senhor Arthur estava sentado na poltrona principal, com uma expressão séria, como se estivesse a presidir um julgamento. À sua direita, a dona Lourdes, com os olhos vermelhos, mas um olhar frio. À sua esquerda, a Catarina, o Tiago e alguns parentes do lado paterno que eu mal via uma vez por ano. Ninguém perguntou como o João estava. Ninguém perguntou se os médicos tinham dito alguma coisa nova. Todos olhavam para mim como se eu fosse a culpada. Em cima da mesa de centro havia uma pilha de papéis, agrafados e organizados, ao lado de uma caneta preta. Mal me sentei. A dona Lourdes empurrou os papéis na minha direção. Disse, muito lentamente, lê isto. A família já decidiu. A partir de agora, tens de entregar a escritura da vossa casa ao pai dele. O João está ali deitado, sem sabermos quando acorda. Não podemos deixar um bem tão valioso nas mãos de uma mulher nova.
Olhei para os papéis, sentindo um nó na garganta. O documento dizia claramente que eu, voluntariamente, entregava a gestão de todos os documentos da casa ao Sr. Arthur, em substituição do João, e comprometia-me a não vender, alugar, hipotecar ou transferir a propriedade sem o consentimento da família paterna. Cada linha era como uma pequena faca a cortar-me os olhos. O João estava vivo. Continuava a respirar com a ajuda de máquinas no hospital, e eles já estavam ali, com um papel redigido para dividir o poder sobre o nosso lar. A dona Lourdes ajeitou o lenço que trazia ao pescoço e, com um tom moralista, disse: "O João é filho desta família. Se ele está doente, os bens dele têm de ficar com os pais. Tu és a mulher, cuidas do teu marido e a família agradece. Mas os bens são um assunto sério. Não se pode decidir com o coração." Olhei para ela, tentando manter a voz calma. "Mas para que é que a mãe quer a escritura?" Mal acabei a pergunta, o Tiago riu-se. Ele estava sentado de pernas cruzadas, a brincar com as chaves do carro, com um ar impaciente, como se estivesse à espera da sua vez para falar. "Cunhada, parece que não percebeste. A casa não pode ficar parada. Vendemo-la e investimos o dinheiro no meu projeto de materiais de construção. Tenho um negócio excelente em mãos. Em poucos meses, o retorno é muito maior do que no banco. O meu irmão está no hospital. Os custos são altos. O dinheiro tem de gerar mais dinheiro. Não é para ficar a olhar para uma casa." Olhei para o Tiago, sem acreditar no que ouvia. A tal discussão sobre os cuidados a longo prazo era, na verdade, sobre vender a casa para financiar o projeto dele. O irmão em coma, e ele a planear usar o teto do irmão e da cunhada como capital de investimento. Perguntei em voz baixa: "E se o negócio correr mal?" O Tiago franziu a testa. "Nos negócios, é preciso ter coragem. É por pensares assim tão agarrada às coisas que tens uma mentalidade pobre." A Catarina, sentada ao lado, interveio com uma voz doce mas venenosa: "Sofia, vou ser sincera. Tu és uma mulher e só tens a Clara. Ter um bem tão grande nas mãos é um risco. Pode ser enganada. E se, no futuro, o João não acordar? Tu és nova, podes refazer a tua vida. E aí, o patrimônio da família Paiva vai para as mãos de um estranho." Um tio afastado concordou com a cabeça. "É verdade. Mulheres viúvas, nunca se sabe. Temos de pensar primeiro na família." Ao ouvir aquilo, as minhas mãos, pousadas nos joelhos, ficaram geladas. Eles não me viam como a mulher do João, nem viam a Clara como sendo do seu sangue, só por ser rapariga. Aos olhos deles, éramos como duas inquilinas temporárias naquela casa, à espera que o João enfraquecesse para nos poderem expulsar. Olhei para cada rosto naquela sala e perguntei-me: se o João estivesse acordado ao ouvir aquilo, o quão magoado ficaria? A dona Lourdes, vendo-me em silêncio, pensou que eu estava a ceder. Pegou na caneta, pousou-a sobre os papéis e empurrou-os para mais perto de mim. "Assina. Se assinares, esta família continua a considerar-te nora. Não seremos ingratos contigo nem com a tua filha, mas tens de saber o teu lugar. Uma mulher que vive na casa do marido, o mais importante é saber obedecer." Baixei o olhar para a caneta, sentindo uma mistura de raiva e frieza, mas por fora tentei parecer confusa. Levei a mão ao bolso do casaco e, disfarçadamente, liguei a gravação de áudio do telemóvel. Depois, levantei a cabeça e disse em voz baixa: "Isto é um assunto muito sério. Preciso de tempo para pensar. O João ainda está no hospital, não posso decidir isto sozinha." O Sr. Arthur bateu com a mão na mesa. "A quem é que queres perguntar mais? O teu marido está como está? Achas que ele te pode responder? Esta família está a tentar ajudar-te, e tu ainda te fazes de difícil." O Tiago inclinou-se na minha direção com um tom agressivo. "Não penses que por teres os papéis ganhaste. Se o meu irmão acordar, ele também vai ter de obedecer aos nossos pais. E se ele não acordar?" Ele deixou a frase em suspenso, mas o seu olhar disse tudo. Senti um arrepio na espinha, mas continuei em silêncio. De repente, a dona Lourdes levantou-se. A sua expressão já não era suave. Apontou o dedo diretamente para mim, a voz aguda a ecoar pela sala. "Não penses que, só porque o João te adora, a casa é tua e da tua filha. Ele ainda não morreu. Mas esta família tem de se precaver. Se fores esperta, assinas.
Não nos obrigues a ir ao hospital fazer um escândalo. Olhei para ela com o coração a doer, mas a minha mente estava estranhamente clara. A gravação continuava a correr no meu bolso. Cada palavra deles estava a ser guardada. Levantei-me, peguei na minha mala e inclinei a cabeça ligeiramente. Se hoje a única coisa que a família tem para discutir é a casa e ninguém pergunta pelo João, então peço licença para voltar para o hospital. O meu marido está à minha espera. Ninguém me acompanhou até a porta. Atrás de mim, a voz da Dona Lourdes ainda ecoava, cheia de desprezo. Vamos ver por quanto tempo consegues aguentar. Saí para a rua. Já era noite e o vento frio batia-me no rosto, mas naquele momento eu já não tremia. Sabia que a partir daquele instante eles tinham mostrado as suas verdadeiras cores e eu já não tinha motivos para ser branda. 3 dias depois daquela reunião de família, eu continuava no hospital, como sempre. Naquela manhã, chovia miudinho e o frio que entrava pela janela do corredor tornava a UCI ainda mais sombria. Eu tinha acabado de trocar a água morna para limpar as mãos do João e sussurrava-lhe ao ouvido as frases habituais. Já dormiste o suficiente. A Clarinha fez um desenho para ti com a nossa família. Disse que quando acordares, vai colá-lo na cabeceira da cama. O João continuava imóvel, o rosto mais magro, os lábios pálidos, as pestanas cerradas sob a luz branca do hospital. Mas eu acreditava que ele me ouvia. Tinha de acreditar, porque se não acreditasse, não saberia onde encontrar forças para continuar. Mal tinha acabado de dobrar a toalha quando ouvi passos apressados do lado de fora. Segundos depois, a Dona Lourdes apareceu à porta, seguida pelo Tiago e pela Catarina. Ela não perguntou como o João estava, nem se os médicos tinham dito alguma coisa nova, nem sequer olhou para o próprio filho. Assim que chegou à zona de espera, atirou com força uma pilha de fotocópias para a cadeira à minha frente. As folhas espalharam-se pelo chão frio. A sua voz tremia de raiva. És muito esperta, Sofia. O marido mal acaba de ser operado, sem se saber se vive ou morre, e tu já andas a desviar os bens para a tua família. Baixei-me para apanhar algumas folhas. Era uma certidão do registro predial. Nela, o nosso apartamento de 2 milhões de euros já não estava em meu nome e do João. A nova proprietária era a minha mãe, Ana. Não fiquei surpreendida. Só não pensei que eles descobrissem tão depressa. O Tiago, de braços cruzados, sorriu com desdém. Pensavas que conseguias esconder? Uma casa não é uma agulha num palheiro. Bastou pedir a um amigo para verificar e descobrimos tudo. A Dona Lourdes apontou o dedo para mim, com os olhos injetados de sangue. Diz-me, aproveitaste-te do estado do meu filho, quando ele não estava em si, para o obrigares a assinar, não foi? Tu e a tua mãe planearam ficar com a casa, não foi? Pousei os papéis e, tentando manter a voz calma, disse: Mãe, tenha cuidado com o que diz. Todo o processo foi feito com o João consciente, com um advogado presente e um médico a confirmar o seu estado mental. Não houve coação. A Dona Lourdes soltou uma gargalhada aguda que me arrepiou. Consciente? Ele tinha um tumor no cérebro. Estava prestes a ser operado. E tu dizes que ele estava consciente? Pensas que nos enganas? Vou processar-te, a ti e a tua mãe. Não vou deixar que o patrimônio da família Paiva caia nas vossas mãos. O Tiago apoiou-a de imediato. Isso mesmo, mãe. Processa-a para ver se em tribunal ela continua com esta encenação. A discussão atraiu a atenção das outras famílias nos quartos ao lado. Algumas pessoas pararam no corredor. A Catarina, como se estivesse à espera disso, virou-se para a multidão, apontou para mim e com a voz esganiçada disse: Vejam só se isto é normal. O marido em coma ali dentro, entre a vida e a morte, e ela já transferiu a casa de 2 milhões para o nome da mãe. E ainda diz que fez tudo bem. As mulheres de hoje em dia são assustadoras. Os olhares começaram a virar-se para mim, ouvi sussurros, vi pessoas a abanar a cabeça, ouvi claramente uma senhora de meia-idade dizer: Se for verdade, é muita maldade. Aquelas palavras feriram-me profundamente. Eu, que tinha passado noites em branco ao lado da cama do meu marido, que tinha lutado por cada respiração dele, que tinha seguido o seu próprio pedido, e, com algumas palavras inflamadas, tornei-me numa mulher gananciosa aos olhos dos outros. Não discuti mais. Peguei no telemóvel
e abri um vídeo que tinha guardado numa pasta protegida por palavra-passe. Era um vídeo que o próprio João tinha gravado antes da cirurgia, a conselho do Dr. Campos. Ele estava fraco, mas a sua voz era clara. Aumentei o volume. A imagem do João apareceu no ecrã, com o rosto pálido e um olhar sério. Eu, João Miguel Paiva, estou totalmente consciente ao dizer estas palavras. Concordo voluntariamente em transferir a casa que partilho com a minha mulher para o nome da minha sogra, Ana, para que ela aguarde para a minha mulher e a minha filha. Esta decisão não foi tomada sob coação. Se me acontecer alguma coisa, não quero que a Sofia e a Clara sejam pressionadas por ninguém, sob o pretexto de serem família, a entregar a casa. O corredor ficou em silêncio absoluto. Os sussurros de há pouco pararam, como se tivessem sido sufocados. A Catarina abriu a boca, mas não disse nada. A dona Lourdes olhava fixamente para o ecrã, o seu rosto a empalidecer a cada segundo. Desliguei o vídeo e levantei a cabeça para olhar para ela. A mãe ouviu bem. São as palavras do seu filho, não as minhas. O Tiago cerrou os dentes, com o rosto vermelho. Ainda tentou argumentar. O meu irmão estava doente, com um problema no cérebro. Essas palavras não têm valor. Quem sabe se ele estava mesmo lúcido? Nesse exato momento, o Dr. Almeida aproximou-se, vindo do fundo do corredor. Devia ter ouvido o barulho. Olhou para todos e, com um tom muito sério, disse: "Eu sou o médico principal do Sr. João Paiva. Antes da cirurgia, o paciente estava completamente lúcido, interagia bem e respondia corretamente a todas as perguntas de avaliação cognitiva. Se for necessário, o hospital tem o processo clínico a confirmar." Desta vez, o Tiago calou-se. A Catarina baixou a cabeça e a dona Lourdes ficou paralisada, como se tivesse levado uma bofetada em público. Mas a vergonha não a fez parar, apenas a deixou mais furiosa. Correu para a porta do quarto, empurrou-me e inclinou-se sobre o João, que continuava imóvel. A sua voz era um silvo, embargada de raiva. "Acorda, João. Acorda e vê como a tua mulher traiu a tua família. Criaste uma cobra no teu seio, meu filho." Aproximei-me para a afastar, mas, nesse exato momento, debaixo dos lençóis brancos, um dedo do João moveu-se ligeiramente. Foi um movimento tão sutil que, se eu não estivesse a olhá-lo, com toda a esperança que me restava, talvez não tivesse notado. Fiquei paralisada, o coração a bater descontroladamente. Ninguém mais viu. A dona Lourdes ainda estava ofegante de raiva. O Tiago ainda me olhava com ódio. Inclinei-me mais para perto do João, os lábios a tremer, sem me atrever a chamá-lo em voz alta. Na minha cabeça, ecoava apenas uma frase. O João ouviu. Ele ouviu tudo. Depois do escândalo que a dona Lourdes fez no hospital, pensei que, pelo menos por vergonha, eles se calariam por algum tempo. Mas enganei-me. Para quem vê a ganância como um direito, ser desmascarado não os faz parar, apenas os torna mais cruéis. Deixaram de fingir que eram decentes à minha frente. Passaram a atacar diretamente o meu único ponto fraco, a Clara. Naquela manhã, eu tinha acabado de sair da UCI quando o telemóvel tocou. Era a educadora de infância da minha filha. A essa hora, a escola raramente ligava. Por isso, mal vi o número no ecrã, o meu coração apertou. Atendi. Do outro lado, a voz da educadora, em pânico. "Dona Sofia, vieram familiares buscar a Clara. Dizem que são a tia e a avó, mas a menina está a chorar muito e não quer ir. Deu autorização a alguém para a vir buscar?" Senti como se me tivessem atirado um balde de água fria. Levantei-me da cadeira, a voz a tremer. "Não, ninguém tem autorização para ir buscar a minha filha, exceto eu e a avó dela. Por favor, não a deixe ir. Estou a caminho." Corri para o elevador enquanto ligava à minha mãe. Ela estava a ir para o mercado e, ao ouvir a notícia, voltou para trás e foi para a escola. Eu fui do hospital para lá a conduzir, com as mãos a tremer no volante. Na minha cabeça, só ouvia o choro da minha filha e a pergunta: o que é que eles querem fazer com ela? Quando cheguei, já havia alguns pais a olhar para o que se passava. Em frente ao portão, a Catarina puxava a Clara pelo braço em direção a um carro preto estacionado junto ao passeio. A minha filha chorava tanto que o rosto estava vermelho. Com as duas mãos, agarrava-se às grades do portão a gritar: "Eu não vou com a tia, eu quero a mamã! Mamã!"
Ao ouvir a voz dela, senti o meu coração partir-se. Corri para ela, abracei-a e afastei a mão da Catarina. O que é que estás a fazer? Quem te deu autorização para vires buscar a minha filha? A Catarina ajeitou o cabelo e riu-se com desdém, como se eu é que estivesse a causar problemas. A família paterna vir buscar a neta para cuidar dela. Qual é o mal? Tu passas os dias enfiada no hospital. Quem é que cuida da menina, da comida, dos estudos? Ou vais querer andar com um marido em coma e uma filha pequena para as pessoas terem pena de ti? Abracei a Clara com força, sentindo o seu pequeno corpo a tremer nos meus braços. Tentei controlar a raiva. Eu estou viva. A minha mãe está viva. A minha filha não precisa que tu a venhas buscar sem autorização. Se voltares a tocar-lhe, chamo a polícia. Mal acabei de falar, ouvi a voz da dona Lourdes atrás de mim. Chama, chama, para ver se a polícia acredita numa mãe com problemas psicológicos ou na família paterna. Virei-me. A dona Lourdes estava ali, com uma pilha de papéis na mão e uma expressão de sofrimento e vitória ao mesmo tempo. Mostrou os papéis à educadora e aos outros pais. Veja, senhora educadora, a minha nora, desde que o marido adoeceu, não anda bem da cabeça. Chora, grita, não come, passa as noites a vaguear pelo hospital. Eu vim buscar a minha neta porque estou preocupada com ela. Arranquei-lhe os papéis da mão e olhei para eles. O meu coração gelou. Era um relatório psicológico com uma conclusão vaga, a dizer que eu apresentava sinais de perturbação emocional após um evento traumático e que a minha capacidade para cuidar de uma criança devia ser avaliada. Eu nunca tinha ido àquele consultório, nunca tinha assinado papel nenhum, mas o meu nome, a minha idade e até algumas fotografias minhas a chorar no corredor do hospital estavam lá. Naquele momento, percebi que eles me andavam a vigiar. Às vezes em que, exausta, me sentava no chão do corredor da UCI. Às vezes em que, na escada de emergência, chorava agarrada a um saco com a roupa do João. Tudo tinha sido fotografado para construir a prova de que eu não estava em condições de ser mãe. Olhei para a dona Lourdes com a voz embargada de raiva. A mãe está a usar a minha própria dor para me acusar de estar doente? O Tiago saiu do carro com um ar desafiador. Falou alto, para que todos ouvissem. Uma mulher que fica com uma casa de 2 milhões e se recusa a usá-la para salvar o marido tem moral para criar uma filha? A família paterna só quer proteger a menina e ela ainda faz este escândalo. Tens medo de perder a filha ou de perder a desculpa para ficar com a casa? Os sussurros começaram. Ouvi alguém dizer: as famílias ricas têm problemas complicados. Outra pessoa comentou: se a mãe não está bem psicologicamente, é normal que a família do pai queira cuidar da criança. Cada palavra era como uma agulha a espetar-se nos meus ouvidos. Percebi que, quanto mais tempo ficasse ali, mais eles me ridicularizariam. Peguei na Clara ao colo e disse à educadora: a partir de hoje, só eu ou a avó materna podemos vir buscar a menina. Se aparecer outra pessoa, por favor, ligue-me imediatamente. Virei-me para ir embora, mas a dona Lourdes agarrou-me no braço. Eu apenas afastei a mão dela para que não tocasse na Clara. Nesse momento, ela levou as mãos ao peito, caiu no chão e gritou, desesperada: ai, meu Deus! A nora a bater na sogra para roubar a neta. Ajudem-me, por favor. Que desgraça a minha. O filho no hospital e a nora a perder a cabeça. Fiquei paralisada. A Catarina correu para ajudar a mãe e o Tiago gritou: filmem! Filmem para termos provas. Em segundos, vários telemóveis estavam apontados na minha direção. Eu estava ali, com a minha filha ao colo, no meio do pátio da escola, furiosa e humilhada, mas sem poder reagir. A Clara escondeu o rosto no meu ombro, a soluçar. Mamã, tenho medo. Naquela tarde, o vídeo editado espalhou-se pelas redes sociais. Eles só deixaram a parte em que eu afasto a mão da dona Lourdes e a parte em que ela cai a chorar. O título era sensacionalista. Nora fica com os bens e agride a sogra à porta da escola da neta. Centenas de comentários de ódio inundaram o meu perfil. Chamaram-me de tudo. Disseram que a família paterna devia pedir a guarda da Clara imediatamente. Naquela noite, depois de deixar a minha filha em casa da minha mãe, voltei ao hospital. Sentei-me à porta da UCI, a olhar pela pequena janela para o João,
que continuava imóvel. O meu coração doía tanto que parecia anestesiado. O telemóvel vibrou, uma mensagem de um número desconhecido. Se queres paz, entrega a casa à família do teu marido. Senão, a tua filha vai ter de viver para sempre com a vergonha de ter uma mãe descontrolada. Não respondi. Apenas fiz uma captura de ecrã e guardei-a numa pasta. Depois, voltei a ver as gravações das câmaras de segurança do corredor do hospital que o Dr. Campos me tinha aconselhado a pedir para verificar quem me andava a seguir. O meu coração acelerou quando vi uma imagem familiar. Uns dias antes, enquanto eu chorava sentada na cadeira, um homem num canto apontava o telemóvel na minha direção. Usava um boné e uma máscara, mas reconheci-o pelo casaco e pela forma de andar. Era um dos homens do Tiago. E no final da gravação, o próprio Tiago aproximava-se para receber o telemóvel. Olhei para o ecrã com as mãos geladas. Afinal, nada daquilo tinha sido um impulso. As fotografias, o relatório falso, o vídeo à porta da escola, tudo fazia parte de uma armadilha que eles tinham preparado. Levantei a cabeça e olhei para o João, do outro lado do vidro. Sussurrei: tens de acordar, mas antes de acordares, eu não vou deixar que eles toquem mais na nossa filha. Naquela noite, o hospital estava assustadoramente silencioso. Perto das 2 da manhã, o corredor da UCI era iluminado apenas pela luz branca que incidia no chão frio. O som rítmico das máquinas dos quartos ecoava como a respiração pesada do edifício. Eu tinha acabado de ir à cantina comprar uma sopa quente, porque desde a tarde que não conseguia comer nada, a minha mente ainda estava a mil, a pensar na Clara, nos papéis falsos, no Tiago por trás de tudo. Quando o elevador abriu no andar da UCI, mal tinha dado alguns passos quando parei. A porta do quarto do João estava entreaberta. De lá de dentro, uma figura masculina saiu rapidamente. Usava um boné e uma máscara que lhe cobria o rosto, mas pela forma de andar e pelo casaco cinzento, reconheci-o de imediato. Era o Tiago. Ele também me viu. O seu corpo estremeceu por um segundo, mas rapidamente recuperou a compostura. Aproximei-me, a voz baixa, mas fria. A esta hora, o que é que fazes no quarto do meu marido? O Tiago encolheu os ombros, baixou a máscara e sorriu com desdém. Vim visitar o meu irmão. Estás assim tão tensa por quê? Agora nem o irmão o pode ver? Olhei-o nos olhos. O seu olhar não era o de alguém que tinha acabado de fazer uma visita. Era furtivo, apressado, como o de alguém que tinha sido apanhado em flagrante. Não discuti mais. Abri a porta e entrei no quarto. Segundos depois, a taça de sopa que tinha na mão caiu no chão. O tubo do ventilador estava deslocado. Um dos fios estava anormalmente esticado e o adesivo que o prendia à bochecha do João estava meio solto. O monitor de respiração mostrava uma flutuação estranha. Gritei por uma enfermeira. O meu grito rasgou o silêncio do corredor. A enfermeira de serviço correu para o quarto. Ao verificar a situação, ficou pálida. Ajeitou rapidamente o tubo e chamou por ajuda. Eu estava ao lado, com as pernas a fraquejar, as mãos agarradas à grade da cama. Passados alguns minutos, os sinais vitais do João estabilizaram. A enfermeira virou-se para mim, ainda a tremer. Ainda bem que o viu a tempo. Mais uns minutos e o paciente podia ter entrado em paragem respiratória. Virei-me para sair, mas o Tiago já não estava no corredor. O elevador no fundo acabara de fechar as portas. Corri para lá, mas não cheguei a tempo. Naquele momento, senti o corpo gelar. Isto já não era sobre a casa, a guarda da filha ou difamação. Alguém tinha atentado contra a vida do João. E a pessoa que tinha acabado de sair do quarto dele, à meio da noite, era o Tiago. Naquela mesma noite, pedi ao hospital as gravações das câmaras de segurança. O funcionário de serviço disse que só de manhã é que o departamento técnico poderia tratar do assunto. Não consegui dormir. Fiquei sentada à porta da UCI, a olhar para o João pela pequena janela. Na manhã seguinte, quando voltei a perguntar, o responsável técnico disse-me que a câmara daquele andar tinha tido uma avaria, precisamente entre a 1h30 e as 2 da manhã. Disse que, infelizmente, os dados não tinham sido gravados. Olhei para ele, sentindo o meu coração afundar. Uma coincidência demasiado conveniente. Exatamente quando o Tiago apareceu,
Exatamente quando o ventilador do João foi deslocado, a câmara avariou. Não fiz um escândalo. Sabia que, sem provas, o Tiago rir-se-ia na minha cara e acusar-me-ia de o estar a caluniar. Mas, a partir daquele momento, só tinha um pensamento. O João não estava seguro, nem mesmo no hospital. Na tarde seguinte, enquanto eu estava na escada de emergência a ligar ao Dr. Campos, um funcionário da limpeza, já de idade, passou por mim e parou. Olhou em volta e fez-me sinal para descer mais uns degraus. Falou muito baixo. A senhora é a mulher do doente do quarto 1208, não é? Assenti. Ele hesitou e depois continuou. Ontem à noite, quando andava a recolher o lixo, viu o irmão do seu marido a discutir com um médico no fundo do corredor. Falavam muito baixo. Não ouvi bem, mas vi o rapaz dar qualquer coisa ao médico, que ele meteu no bolso da bata. O meu coração acelerou. Perguntei de imediato: "Que médico, o senhor sabe?" O funcionário pensou um pouco e respondeu: "Acho que era um dos médicos assistentes da cirurgia do seu marido. Aquele alto, de óculos, que anda sempre com o Dr. Almeida." Agradeci-lhe e pedi-lhe que não contasse a ninguém. Quando voltei para o corredor, vi esse mesmo médico a sair da sala de serviço. O seu olhar cruzou-se com o meu por um instante e ele desviou-o de imediato. Liguei ao Dr. Campos e contei-lhe tudo. Naquela mesma noite, ele pôs alguém a investigar o Tiago. O resultado chegou mais depressa do que eu esperava e era mais assustador do que eu imaginava. O Tiago tinha uma dívida de quase 800 mil euros, de apostas de futebol, créditos rápidos e agiotas. Os credores já tinham ido várias vezes à empresa dele fazer estragos e tinham-lhe enviado mensagens a ameaçar que, se não pagasse no prazo de um mês, a família dele ia sofrer as consequências. Segurei nos papéis que o advogado me enviou, com as mãos geladas. Agora percebia por que é que o Tiago estava tão desesperado para vender a casa. Não era nenhum projeto de investimento, era a sua única salvação. Mas se, por causa de uma dívida, ele era capaz de mexer no ventilador do próprio irmão, até onde iria a maldade humana? Ao final da tarde, quando voltei a casa para ir buscar mais roupa para o João, ouvi, sem querer, a voz do Tiago e da Catarina a vir da sala. Fiquei atrás da porta, a suster a respiração. O Tiago dizia, entre dentes: "Basta o João não acordar, e a casa acaba por vir para as nossas mãos." A voz da Catarina era fria. "Não sejas estúpido. Agora temos de forçar a Sofia a entregar a casa por vontade própria. Assim fica tudo limpo. Se fizermos mais escândalos, tramamo-nos todos." Fiquei paralisada na escuridão. O homem a quem o João chamava irmão, com quem partilhou refeições, a quem ajudou com dinheiro para começar o seu negócio, estava agora à espera que ele não acordasse para poder dividir os seus bens. E a Catarina, que dizia sempre que gostava muito do irmão, estava calmamente a planear como me forçar a desistir da casa. Levei a mão à boca para não soluçar. Mal me afastei da porta, o telemóvel vibrou. Era o Dr. Campos. A sua voz estava mais séria do que o habitual. "Sofia, tem de me ouvir com atenção. Acabei de descobrir que alguém está, secretamente, a dar entrada com um processo para declarar o João permanentemente incapaz. Se conseguirem, vão usar o Estatuto de Família Direta para intervir em todos os bens e nas decisões sobre o tratamento dele." Fechei os olhos, sentindo o chão a fugir debaixo dos meus pés. Afinal, eles não queriam apenas que o João não acordasse. Queriam usar o seu estado de coma para o transformar num carimbo silencioso e legalizar tudo o que planeavam roubar. Naquela noite escura, apertei o telemóvel e prometi a mim mesma: não podia cair. Porque se eu caísse, o João e a minha filha seriam devorados por eles, sem deixar rasto. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem da dona Lourdes. Dizia apenas: "Hoje à tarde, vem a casa para uma reunião de família. A situação do João não pode continuar a ser decidida só por ti." Olhei para aquelas palavras durante um longo tempo. Depois do que tinha ouvido na noite anterior, percebi que aquilo não era uma simples reunião de família. Era uma armadilha, à espera que eu entrasse para me fazerem ceder. Liguei imediatamente ao Dr. Campos. Ele ouviu e disse apenas: "Vá, mas não vá sozinha em termos legais. Ligue a localização e a gravação de áudio assim que entrar.
Se a ameaçarem ou a forçarem a assinar alguma coisa, eu apareço. Fiquei em silêncio por uns segundos e respondi. Percebi. Desta vez, quero que eles digam tudo. Desliguei o telemóvel e respirei fundo. Eu já não era a mulher que só sabia chorar no corredor do hospital. Naquela tarde, quando entrei na casa dos meus sogros, o cenário gelou-me. A sala estava cheia de parentes do lado paterno. Rostos conhecidos e desconhecidos, todos a olharem para mim com um ar de julgamento. No centro da sala, um pequeno altar da família estava mais arrumado do que o habitual, com incenso a queimar. Na mesa de madeira em frente, uma pilha de papéis grossa estava pousada ao lado de uma caneta. O senhor Arthur estava sentado na poltrona principal, de costas direitas, com uma expressão severa. A dona Lourdes, ao lado dele, tinha os olhos inchados, mas a boca estava firmemente cerrada. O Tiago e a Catarina estavam de pé, de cada lado, como dois guardas. Mal pousei a mala, o senhor Arthur disse, com a voz dura. Fica aí. Hoje, perante os nossos antepassados e a nossa família, tens de ser clara. Vais ficar agarrada aos bens do João até quando? Olhei em volta, para os olhares frios que me trespassavam. Ninguém perguntou como o João estava. Ninguém perguntou se havia novidades dos médicos. Todos esperavam apenas a minha resposta sobre a casa. Um tio-avô, de cabelo branco, bateu com a mão na mesa. O marido no hospital, entre a vida e a morte, e tu agarrada aos bens. Isso é uma vergonha. Uma mulher tão gananciosa não vale nada. Uma tia, do outro lado, apontou o dedo para mim. A tua família é mesmo assim, só pensa em dinheiro. Quando o marido estava bem, era tudo doçura. Mal ele adoece, levas tudo para os teus. Não tens medo do castigo divino? Fiquei quieta ao ouvir tudo. Antes, talvez tivesse tremido, chorado, tentado explicar. Mas naquele momento, quanto mais eles me atacavam, mais fria eu me sentia. Fiz apenas uma pergunta. Chamaram-me aqui para saber do João ou para me forçarem a assinar papéis? A sala ficou em silêncio por uns segundos. Depois, a dona Lourdes pegou nos papéis e atirou-os para a minha frente. Lê, assina, e fica tudo resolvido. Olhei para o título do documento. Procuração para a gestão de patrimônio da família Paiva. Mas o conteúdo era tão descarado que me deu vontade de rir. Eu teria de confirmar que a casa era um bem pertencente à linhagem da família do meu marido e concordar que o senhor Arthur teria plenos poderes para a gerir, usar e dispor dela enquanto o João estivesse incapacitado. Em suma, queriam que eu assinasse um papel a dar-lhes a casa de livre vontade. Levantei a cabeça e perguntei lentamente, e se eu não assinar? O Tiago, que estava encostado a um móvel-bar, riu-se. Tirou um maço de fotografias do bolso e atirou-as para a mesa. As fotos espalharam-se à minha frente. Havia uma da Clara a sair da escola, com a sua pequena garrafa de água na mão. Havia uma da minha mãe no mercado, a escolher legumes, e havia uma minha, a dormir encostada a uma cadeira no corredor do hospital, exausta. Senti o sangue gelar. O Tiago aproximou-se e sussurrou-me ao ouvido, a voz baixa, mas venenosa. Se eu te consigo seguir, outros também conseguem. Percebeste? Se continuares a ser teimosa, um dia, tu e a tua mãe saem à rua e não sabem quem está atrás de vocês. Olhei para a dona Lourdes. Esperei que ela dissesse alguma coisa para parar o filho, mas não. Ela estava ali sentada, com uma expressão fria. Disse apenas, uma mulher tem de ter medo para obedecer. Aquela frase apagou a última réstia de consideração que eu sentia por eles. Tirei o telemóvel do bolso, liguei o altifalante e as vozes do Tiago, da Catarina e da dona Lourdes, das gravações dos últimos dias, ecoaram pela sala. A conversa sobre forçar-me a assinar, sobre o relatório psicológico falso, até a frase do Tiago. Basta o João não acordar, e a casa acaba por vir para as nossas mãos. Cada palavra soava debaixo do altar da família, como bofetadas na sua falsa moral. A sala ficou em silêncio absoluto. Os parentes que há pouco me tinham atacado começaram a olhar uns para os outros, as suas expressões a mudar. O senhor Arthur ficou rígido na sua poltrona. O Tiago, pálido, tentou arrancar-me o telemóvel, mas eu afastei-me. Olhei diretamente para a dona Lourdes. A minha voz não era alta, mas era clara. A mãe está preocupada com o seu filho
Ou está a dividir os bens dele antes de ele morrer? A dona Lourdes levantou-se de um salto. A sua mão moveu-se depressa e deu-me uma bofetada forte no rosto, mesmo em frente ao altar. A sala exclamou em uníssono. A minha bochecha ardia, os meus ouvidos zumbiam, mas não chorei. Apenas virei o rosto lentamente e olhei para ela. Esta bofetada também a vou guardar como prova. Nesse exato momento, a campainha tocou insistentemente. A Catarina foi abrir e parou, chocada. O Dr. Campos entrou, acompanhado por 2 agentes da PSP. Ele olhou para mim e a sua expressão tornou-se séria ao ver a marca vermelha no meu rosto. Recebi um pedido de ajuda urgente da minha cliente. Há indícios de coação para a assinatura de documentos e ameaças à sua segurança pessoal. O ambiente na sala mudou instantaneamente. Os que há pouco me davam lições de moral calaram-se. O Tiago recuou em direção a uma porta lateral, com o rosto branco. Nesse momento, o telemóvel dele tocou. Ele olhou para o ecrã, a mão a tremer. Não sei o que lhe disseram, mas ouviu a gaguejar. Deem-me mais uns dias. Estou a arranjar o dinheiro. Depois, a sua voz quebrou-se, distorcida pelo pânico. Não me toquem. Não, eu vou arranjar o dinheiro. Ele desligou, olhou em volta como um animal encurralado e, de repente, correu para a porta das traseiras e fugiu da sua própria casa. O telemóvel caiu no chão, o ecrã ainda aceso. Nele, uma mensagem por apagar. Se não houver dinheiro esta noite, um dos teus dedos vai ser o primeiro a ir. Depois do caos na casa dos meus sogros, nunca mais lá voltei. Qualquer assunto era tratado através do Dr. Campos. Eu voltei para o hospital, para a minha vida silenciosa à porta da UCI do João. Os dias passavam, ao som das máquinas, com o cheiro a desinfetante e as minhas visitas através da pequena janela de vidro, a olhar para o homem da minha vida, imóvel, como se estivesse num sono demasiado longo. No 41 grau dia após a cirurgia, o Dr. Almeida autorizou-me a levar a Clara para visitar o pai por alguns minutos. Até então, eu tinha lhe escondido a verdade, dizendo apenas que o pai precisava de dormir para ficar bom. Mas as crianças são sensíveis. Ela não fazia muitas perguntas, mas todas as noites abraçava o urso de peluche que o João lhe tinha oferecido e sussurrava: "Papá, volta depressa." Naquele dia, mal viu o pai na cama, rodeado de tubos, a Clara desatou a chorar. Não se atreveu a tocar-lhe com força. Ficou ao lado dele e, com as suas pequenas mãos, segurou um dos dedos do pai. "Papá, sou eu, a Clarinha. Acorda. Prometeste que me ias levar a comprar um papagaio de papel." A sua voz estava embargada, cada palavra infantil a rasgar-me a alma. Virei o rosto para limpar as lágrimas, com medo de chorar à frente dela. Mas, no exato momento em que a Clara encostou a bochecha à mão do João, senti o dedo dele a apertar ligeiramente o dela. Desta vez, não era imaginação minha. A Clara também sentiu. Levantou a cabeça, com os olhos muito abertos. "Mamã!" O papá apertou a minha mão. Corri para chamar o médico. O Dr. Almeida e uma enfermeira entraram imediatamente. Ele verificou as pupilas, os reflexos, chamou o nome do João várias vezes. O seu rosto, normalmente calmo, mostrava agora um brilho de esperança. Depois de verificar os monitores, disse-me: "Isto é um sinal muito positivo. O cérebro do João está a começar a reagir. Ainda não podemos prever quando acordará, mas esta evolução é melhor do que esperávamos." Fiquei em silêncio por uns segundos e depois comecei a chorar. Não era o choro desesperado dos dias anteriores, mas o choro de alguém que, depois de muito tempo, finalmente via uma luz ao fundo do túnel. Abracei a Clara. Ela também chorava, mas por entre os soluços dizia: "O papá ouviu-me, mamã. Ele vai voltar, não vai?" A notícia de que o João mostrava sinais de recuperação chegou rapidamente à família dele, não sei como. Naquela noite, a dona Lourdes apareceu no hospital com um termo de sopa na mão. Vestia uma roupa escura, o cabelo apanhado, o rosto a tentar parecer abatido. Mal me viu, começou a limpar as lágrimas. Fiz uma sopa para o João. "Aconteça o que acontecer, ele é meu filho. Não me impeças de o ver." Olhei para ela durante um longo tempo. Depois de tudo o que tinha acontecido, eu já não acreditava numa única lágrima dela. Mas, como o João tinha acabado de mostrar melhoras, não quis fazer barulho à porta do quarto.
Afastei-me para a deixar passar, enquanto, por hábito, ligava a gravação de áudio do telemóvel. A dona Lourdes entrou, pousou o termo numa mesa e sentou-se ao lado da cama do João. No início, chorou, chamou o nome dele com uma voz sentida. Mas, assim que a enfermeira se afastou, a sua voz baixou e tornou-se fria. Se acordares, lembra-te de recuperar a casa para a tua mãe. Não deixes que essa tua mulher te manipule mais. O patrimônio da família Paiva não pode ficar nas mãos de uma rapariga e da avó dela. Eu estava do lado de fora da porta e, ao ouvir cada palavra, senti as mãos gelarem. O João estava ali, com um pequeno sinal de vida, e a primeira coisa que ela lhe dizia era sobre a casa. Não entrei para a interromper. Queria gravar tudo. Queria que, se um dia o João acordasse, ele soubesse o que tinha sido dito ao seu lado. Enquanto a dona Lourdes representava o papel de mãe sofredora, o Tiago tinha desaparecido. Perto das 9 da noite, quando fui ao parque de estacionamento buscar um saco com roupa limpa para o João, ele apareceu de repente, por trás de um pilar de betão. O seu rosto estava encovado, a barba por fazer, os olhos vermelhos, como se não dormisse há dias. Mal me viu, correu na minha direção e ajoelhou-se à minha frente. Sofia, por favor, peço-te, vende a casa e ajuda-me. Só preciso de 800 mil euros. Prometo que, quando puder, devolvo tudo. Recuei, a olhar para o homem que tinha ameaçado a mim e a minha filha, agora ajoelhado no chão de cimento frio. Mas não senti pena, senti medo. Uma pessoa desesperada é capaz de tudo. Disse com clareza: a casa já não está em meu nome. E mesmo que estivesse, eu não a venderia para pagar as dívidas que tu fizeste. O Tiago levantou a cabeça. A súplica nos seus olhos desapareceu rapidamente, substituída pela maldade a que eu já estava habituada. Levantou-se, limpou os joelhos e riu-se, com a boca torta. Pensas que o João, se acordar, vai acreditar em ti? Basta eu dizer que tu e o teu advogado e os médicos o obrigaram a assinar e pronto. Ele abriu o telemóvel e mostrou-me um vídeo. Era a cena em que eu, o Dr. Campos e o João assinávamos os papéis antes da cirurgia. Mas o vídeo tinha sido editado. As partes em que o João explicava as suas razões tinham sido cortadas. Só restava a imagem de eu, ao lado da cama, com os papéis à frente, a parecer que estava a forçar um doente a assinar. O Tiago inclinou o telemóvel na minha direção e riu-se. Quando este vídeo for para a internet, vai ser a mulher que esperou que o marido estivesse a morrer para lhe roubar a casa. Adivinha em quem é que as pessoas vão acreditar? Apertei a alça da mala, tentando não mostrar reação. Se queres publicar, publica. Eu tenho o original. O Tiago cerrou os dentes e aproximou-se. O teu original pode não ser tão rápido como as notícias falsas. Dito isto, virou-se e foi-se embora, deixando-me no meio do parque de estacionamento com um arrepio a percorrer-me a espinha. Percebi que ele já não estava no seu perfeito juízo e que uma pessoa desesperada como ele não se ficaria pela publicação de um vídeo. Naquela noite, perto das 11, mal tinha chegado ao andar da UCI, quando todas as luzes do corredor começaram a piscar e, de repente, apagaram-se. O andar inteiro ficou às escuras por alguns segundos, tempo suficiente para o meu coração parar. Logo a seguir, o sistema de energia de emergência ligou-se. O som do monitor no quarto do João começou a apitar de forma alarmante. No ecrã, a linha do coração estava descontrolada. Médicos e enfermeiros correram para o quarto. Eu estava do lado de fora da porta, com as mãos agarradas ao vidro, a chamar pelo nome do João sem parar. No meio da confusão, vi, no fundo do corredor, a porta da escada de emergência a fechar-se. Uma figura vestida de preto desceu as escadas a correr. Pensei em ir atrás, mas a voz de um médico a pedir mais equipamento de reanimação fez-me parar. O meu marido estava ali dentro. Eu não podia sair. 10 minutos depois, os sinais vitais do João estabilizaram. Sentei-me numa cadeira, encharcada em suor frio. Nesse momento, uma enfermeira jovem aproximou-se. Olhou em volta rapidamente e, em segredo, pôs uma pequena pen USB na minha mão. A sua mão tremia. Inclinou-se e sussurrou: tenha cuidado. Há quem queira que o paciente João Paiva nunca mais acorde. Segurei a pen na minha mão. Era pequena e fria,
Mas eu sabia que podia ser a chave para a verdade mais horrível e, ao mesmo tempo, a prova que deixaria os culpados sem defesa. Não me atrevi a abrir a penha ali no hospital. Depois do que a jovem enfermeira me disse, senti que cada parede, cada câmara, cada olhar que passava por mim podia pertencer a alguém. Guardei-a bem fundo no bolso. Fechei a mala e tentei manter uma expressão normal. Mas o meu coração batia tão forte que parecia que qualquer pessoa perto de mim o conseguiria ouvir. Desci no elevador e fui direta para o parque de estacionamento. A noite estava avançada e o parque estava deserto, com apenas alguns carros espalhados sob a luz amarelada dos candeeiros. Tranquei as portas do carro por dentro, baixei a pala do sol e peguei no pequeno computador portátil que o Dr. Campos me tinha dito para ter sempre comigo. Ao ligar a pen, a minha mão tremia tanto que precisei de 2 tentativas. No ecrã, apareceu uma pasta sem nome. Dentro, havia alguns vídeos e ficheiros de áudio. Abri o primeiro vídeo. Eram imagens da câmara de segurança interna do hospital, do fundo do corredor da UCI. A data e a hora correspondiam à noite em que o Tiago tinha entrado no quarto do João. Sustive a respiração. Tal como eu tinha visto, o Tiago, de boné e máscara, caminhava rapidamente em direção ao quarto. Mas o que me gelou foi ver que, atrás dele, ia outra pessoa, de bata branca. Era o médico assistente que tinha participado na cirurgia do João. Os dois pararam em frente à porta do quarto. O Tiago olhou em volta e tirou um envelope grosso do bolso. O médico pegou nele rapidamente e guardou-o no bolso interior da bata. Ampliei a imagem. Senti o meu rosto a endurecer. Já não era uma suspeita. Havia uma troca. Havia dinheiro. Havia algo a ser comprado e vendido à porta do quarto onde o meu marido estava imóvel. Cliquei num ficheiro de áudio. No início só se ouvia um ruído. Depois, a voz do Tiago, rouca e apressada. Não preciso que faças nada demais. Só preciso que o meu irmão continue assim, em coma, por mais uns meses. Não precisa de morrer já. Sustive a respiração, sentindo a pele arrepiar-se. Uma voz masculina respondeu. A voz do médico. Já te disse, eu só posso ajudar a diminuir as probabilidades de recuperação. A medicação, os horários, tudo tem limites. As consequências são por tua conta. O telemóvel caiu-me da mão. Levei a mão à boca, as lágrimas a correrem-me pelo rosto, mas sem som. Afinal, às vezes em que os sinais vitais do João pioravam, às vezes em que ele mostrava sinais de reação e depois voltava a piorar. Não era só por causa da doença. Alguém o estava a puxar de volta para a escuridão. O meu marido estava a lutar para acordar, e a sua própria família estava a pagar para que ele continuasse em coma. Pensei que já tinha visto o pior da família do João, mas o último ficheiro foi o que me deixou verdadeiramente paralisada. Era uma gravação curta, provavelmente de uma chamada telefônica. Mal carreguei no play, ouvi a voz da Dona Lourdes. Não havia choro, não havia sofrimento. A sua voz era fria e cortante. A casa tem de ficar para o Tiago. Ele é o filho. Tem de sustentar o nome da família. Se o João acordar, temos de o fazer pensar que a Sofia o traiu. Quando ele odiar a mulher, ele próprio vai exigir a casa de volta. Fiquei imóvel no carro. Cada palavra da minha sogra era como uma faca a cravar-se lentamente no meu peito. Eu sabia que ela era gananciosa, que era cruel, mas nunca pensei que fosse capaz de transformar o próprio filho numa peça de xadrez. Aos olhos dela, o João já não era o filho entre a vida e a morte. Era uma ferramenta para recuperar o patrimônio para o Tiago, para o tal nome da família. Continuei a ouvir. A voz do Tiago a tremer. Mas e se ele acordar mesmo, mãe? A Dona Lourdes respondeu, seca. Então temos de fazer com que ele acorde desconfiado. Mostramos-lhe o vídeo da Sofia a obrigá-lo a assinar. Mostramos-lhe a família toda a chorar por ter sido roubada. Um homem que acaba de escapar à morte fica com a mente fraca. Vai acreditar primeiro no seu próprio sangue. Fechei os olhos, sentindo um nó no estômago. Eles não queriam apenas a casa. Queriam roubar a última réstia de confiança entre mim e o João. A minha primeira reação foi ligar para a polícia. Peguei no telemóvel, mas o meu dedo parou antes de tocar no ecrã. Liguei primeiro ao Dr. Campos. Ele atendeu de imediato. Mal consegui falar, a voz embargada. Ele ouviu tudo em silêncio. Depois disse com a voz grave, Sofia,
Acalme-se. Estes ficheiros são cruciais, mas se os apresentarmos agora, eles podem alegar que são montagens. Queremos apanhá-los em flagrante. Perguntei, a soluçar. Então tenho de os deixar continuar a fazer mal ao João? O Dr. Campos respondeu de imediato. Não. A primeira coisa a fazer é proteger o João. Vou contactar alguém de confiança no hospital para mudar a equipa que o acompanha e pedir restrições de acesso. Mas, legalmente, para desmantelar esta rede, precisamos que eles deem mais um passo em falso. E o mais importante, se o João acordar, ele tem de ouvir a verdade da boca deles. Olhei pela janela do carro para o hospital iluminado. O meu coração doía, mas o medo inicial estava a transformar-se numa frieza calculada. Eu não podia mais chorar. Tinha de me manter lúcida para proteger o meu marido, a minha filha e guardar todas as provas antes que eles as apagassem. Ia perguntar ao Dr. Campos qual era o próximo passo quando o telemóvel tocou. Era um número do hospital. Atendi. Do outro lado, a voz de uma enfermeira, em pânico. Dona Sofia, onde está? O estado do seu marido piorou de repente. Venha depressa. O meu coração parou. Não fiz mais perguntas. Desliguei, tirei a pen, guardei-a no bolso interior do casaco e saí do carro a correr em direção ao elevador. A porta do elevador abriu no andar da UCI. Corri pelo corredor, quase a voar. Mas, ao chegar à porta do quarto do João, parei. A porta estava escancarada. Lá dentro, as máquinas continuavam ligadas, os tubos caídos sobre a cama, os lençóis brancos remexidos e a cama. A cama estava vazia. Agarrei-me à porta, a minha mente em branco. O João tinha desaparecido. O meu marido, que tinha acabado de ter uma esperança de acordar, tinha sido levado daquela cama. Entrei no quarto como uma louca. A cama vazia, os lençóis remexidos, uma agulha de soro caída, com uma pequena mancha de sangue seco. Os monitores ligados, mas as linhas retas, frias. Por uns segundos, não percebi o que estava a ver. O João estava ali há minutos. Virei-me para a enfermeira, a voz a falhar. Onde está o meu marido? Quem o levou? A enfermeira, pálida, abanava a cabeça. Não sei. Fui buscar a medicação e, quando voltei, o paciente já não estava aqui. Logo a seguir, o Dr. Almeida chegou a correr. Olhou para a cama vazia e a sua expressão mudou. Um paciente em coma profundo não se levanta e sai sozinho. Virou-se para a equipa, a voz mais séria do que nunca. Tranquem todas as saídas deste andar. Avisem a segurança para verificar os portões. Um paciente neste estado, se for levado para fora, corre um perigo extremo. Ao ouvir a palavra perigo, as minhas pernas cederam. Tive de me apoiar para não cair. Na minha cabeça, só via a imagem do João, imóvel, a sua mão a apertar a da nossa filha. No meio da confusão, a dona Lourdes apareceu no corredor. Não olhou para o quarto para ver se o filho estava lá ou não. Mal chegou, começou a gritar. Meu Deus, a minha nora raptou o marido. Escondeu o João para ficar com a casa. Ajudem! Ela matou o meu filho. A sua voz ecoou pelo andar. Os outros familiares saíram dos quartos. Olhei para ela, chocada. Num instante, percebi. Era uma armadilha. Levaram o João e prepararam uma encenação para me culpar. Se eu entrasse em pânico, sem provas, a culpa seria toda minha. O Tiago apareceu logo a seguir, com o telemóvel a gravar. Os olhos vermelhos, a voz a fingir dor. Vejam, o meu irmão entre a vida e a morte e a minha cunhada só pensa na casa. Agora ele desaparece do hospital. Se não foi ela que o levou, quem foi? Ele filmava-me diretamente. A sua falsa dor dava-me náuseas. Em menos de uma hora, a sua transmissão ao vivo espalhou-se. O meu telemóvel não parava de vibrar com mensagens de ódio. Chamavam-me de monstro, de aproveitadora. Até amaldiçoaram a minha filha. Não consegui ler mais. Liguei ao Dr. Campos, a voz a tremer. Levaram o João. Estão a culpar-me. Ele ouviu e disse, rápido, não discuta com eles. A primeira coisa é encontrar o João. Estou a caminho. Diga à sua mãe para levar a Clara para um lugar seguro. Ninguém da família paterna pode chegar perto dela. Liguei à minha mãe. Ela, ao ouvir a notícia, ficou sem voz, mas manteve a calma. Levou a Clara para a casa de uma prima de confiança, desligou a localização do telemóvel, bloqueou todos os números desconhecidos.
Quando o Dr. Campos chegou, puxou-me para um canto. Entreguei-lhe a pen e mostrei-lhe um vídeo onde se via uma ambulância privada estacionada na saída de serviço do hospital. Ao ver com mais atenção, percebemos que a ambulância apareceu exatamente quando as luzes falharam. Em 20 minutos, o advogado descobriu que a ambulância pertencia a uma empresa de transporte de doentes, mas tinha sido alugada com documentos falsos. As câmaras de trânsito mostraram-na a dirigir-se para uma antiga clínica de reabilitação nos arredores, fechada há meses. Senti o meu coração apertar. O João em coma sem equipamento adequado, cada minuto era uma aposta com a vida dele. Fomos para lá com a polícia. A clínica estava numa rua deserta. Lá dentro, cheirava a mofo. No chão, gases usadas, uma garrafa de oxigênio vazia e um pijama de hospital que reconheci de imediato. Era o pijama do João. Agarrei-o, as mãos a tremer. Um polícia chamou-nos. Na parede, escrito a batom vermelho: "Se queres o teu marido vivo, traz a escritura da casa." O meu telemóvel tocou. Era um número desconhecido. Liguei o altifalante a pedido do advogado. Era a voz do Tiago, rouca, apressada. "Vem sozinha ao armazém frigorífico abandonado na Marginal. Traz os papéis da casa. Se avisares a polícia, o teu marido não precisa de acordar." Tentei manter a calma. "Tiago, estás a pôr a vida do teu próprio irmão em risco." Ele riu-se, um riso trêmulo. "A vida dele está nas tuas mãos agora. Chega de lições de moral." A chamada caiu. Olhei para o advogado, para o pijama nas minhas mãos. A raiva gelada substituiu o medo. Apertei o telemóvel e disse: "Desta vez, não vou só salvar o meu marido. Vou desmascarar todos eles." O armazém frigorífico abandonado ficava no final da estrada Marginal, a quilômetros da zona residencial mais próxima. Naquela noite, a chuva caía torrencialmente. Estacionei a alguma distância. No pequeno auricular escondido no meu cabelo, a voz do Dr. Campos soava baixinho: "Sofia, calma. A localização está ativa. A gravação está a ser transmitida. Apenas ganha tempo. Não o provoques." Entrei. O cheiro a mofo e metal encheu-me os pulmões. E então vi o João, deitado numa maca velha, ao lado de uma pequena botija de oxigênio. O rosto pálido, os lábios secos. A sua respiração era tão fraca que, se não fosse pelo ligeiro movimento do seu peito, eu teria pensado que cheguei tarde demais. O Tiago estava ao lado dele, com os olhos vermelhos. Mal me viu, gritou: "Para aí, não te aproximes." Parei. "Eu vim. Diz o que queres, mas primeiro deixa-me ver o João." Ele riu-se. "Ainda a fingir de boa esposa? Assina os papéis para vender a casa." "Preciso do dinheiro esta noite." Respondi-lhe devagar. "A casa está em nome da minha mãe. Eu não a posso vender." Aquilo foi como fogo na palha. O Tiago agarrou-me no pulso com uma força que me fez doer. "Então chama a tua mãe. Não me desafies, Sofia. Eu não tenho nada a perder." Uma voz soou por trás de uma lona azul. A dona Lourdes saiu. Não parecia assustada. O seu rosto estava frio. Naquele momento, percebi que ela não era uma vítima. Era a mentora. Olhou para mim. "Sofia, se fores esperta, entregas a casa. Se o João acordar, só vai sofrer. Assim, pelo menos não atrapalha a vida da família." Fiquei chocada. Mesmo depois das gravações, ouvir aquilo da boca dela, com o João a lutar pela vida ao lado, gelou-me. "A mãe está a falar do seu próprio filho?" Ela sorriu. "Filho ou não, tem de obedecer à mãe. Ele virou-se contra nós por tua causa." Ele procurou isto. O Tiago, impaciente, gritou: "Mãe, cala-te. Manda-a assinar. Foste tu que me disseste para o tirar do hospital para a pressionar. Agora que ela está aqui, despacha-te." O ar no armazém congelou. O Tiago tinha acabado de confessar. A dona Lourdes era a mandante. Continuei a ganhar tempo. Por que é que a mãe odeia tanto a Clara? Ela é sua neta. O rosto da dona Lourdes escureceu. Uma rapariga não serve para nada. Cresce e vai para a casa de outro. A família Paiva precisa de um neto. Precisa de dinheiro para salvar o Tiago. Não precisa de vocês as duas, agarradas ao que não é vosso. De repente, ouvimos o som de um carro a travar bruscamente lá fora. A porta do armazém foi arrombada. 3 homens desconhecidos entraram, de ar ameaçador. O líder apontou para o Tiago. "Onde está o dinheiro?"
O Tiago, pálido, recuou. Deem-me mais uma noite. A casa está quase vendida. Mal acabou a frase. Levou um soco que o atirou ao chão. Tudo aconteceu demasiado depressa. A dona Lourdes gritou. Eu corri para o João. Um dos agiotas deu um pontapé na botija de oxigênio, que rolou para longe. O tubo esticou-se. O monitor começou a apitar freneticamente. O João teve uma convulsão. A sua respiração tornou-se quase imperceptível. Corri para ele, abracei-o. Tentei puxar o tubo de oxigênio de volta e gritei com a voz rouca. Levem o que quiserem, mas deixem o meu marido em paz. As sirenes da polícia soaram lá fora. Os agiotas tentaram fugir. O Tiago gemia no chão. A dona Lourdes estava paralisada. E eu só olhava para o João. Encostei a mão à sua bochecha, a chorar e a chamá-lo. João, estás a ouvir-me? Força, eu estou aqui. Nesse exato momento, as suas pestanas tremeram. Muito lentamente, os seus olhos abriram-se sob a luz amarelada do armazém. Os seus lábios moveram-se. O som era quase inaudível, mas eu ouvi-o, mais claramente do que qualquer outra coisa no mundo. Sofia. As sirenes da polícia rasgaram a noite chuvosa. Em minutos, os agiotas foram detidos. O Tiago, com o rosto inchado, foi algemado enquanto gaguejava. Fui obrigado, eu não queria. A dona Lourdes estava paralisada, a olhar para o João, não com o alívio de uma mãe, mas com a derrota de quem perdeu a última aposta. Eu já não tinha forças para olhar para eles. A minha atenção estava toda no João. Depois daquele sussurro, ele voltou a perder os sentidos. Os paramédicos estabilizaram-no e levaram-no de volta para o hospital. Corri ao lado da maca, a segurar-lhe a mão fria, a chamar o seu nome sem parar, com medo de que o silêncio o levasse de volta para a escuridão. Naquela noite, o Dr. Almeida já nos esperava. Ao ver o estado do João, a sua expressão tornou-se sombria, e ele foi levado de imediato para os cuidados intensivos. A porta fechou-se à minha frente, tal como no dia da cirurgia. Mas desta vez, eu tinha um medo novo. O medo de que aquele Sofia no armazém tivesse sido o último rasgo de consciência que ele conseguiu reunir para me chamar. Horas depois, já de manhã, o Dr. Almeida saiu. Levantei-me de um salto. Ele tirou a máscara, o rosto cansado, mas o olhar mais suave. O João está fora de perigo. A falta de oxigênio foi crítica, mas a intervenção foi a tempo. Os sinais vitais estão mais estáveis e, o mais importante, o cérebro dele está a mostrar uma resposta clara. Comecei a chorar, um choro de alívio, de quem, depois de tantas batalhas, ainda tinha o seu homem. No 64 grau dia desde que o João entrou em coma, ele acordou de verdade. Eu estava a ler-lhe uma carta que a Clara tinha escrito, com as suas letras tortas. Quando li a frase papá, volta depressa para eu não ter de dormir abraçada à tua almofada, o dedo do João mexeu-se. Ele abriu os olhos lentamente, olhou para o teto e depois para mim. Os seus lábios moveram-se, a voz rouca e partida. Sofia. Desatei a chorar. Estou aqui, João. Estou aqui. Tu acordaste. Voltaste para nós. Ele olhou para mim durante um longo tempo. O seu corpo ainda não se mexia bem, a sua voz era fraca, mas a sua memória estava intacta. A tremer, contei-lhe tudo, a começar pela casa. Disse-lhe que tinha seguido as suas instruções. Ele ouviu, e os seus olhos encheram-se de lágrimas. Tocou-me na mão e sussurrou. Fizeste bem. Aquelas duas palavras foram a minha absolvição. A notícia de que o João tinha acordado causou um terremoto na sua família. Devido à investigação policial, a dona Lourdes não podia aproximar-se dele livremente. Mas, com a supervisão de médicos, do advogado e de testemunhas, foi autorizada a vê-lo. Mal entrou, começou a chorar, a ajoelhar-se ao lado da cama. Meu filho, que desgraça! A tua mulher destruiu-nos. Pôs o teu irmão na prisão. Tens de ver a verdade. O João olhou para a mãe, não com raiva, mas com uma tristeza profunda. Depois disse, devagar, cada palavra um esforço. Mãe, para de representar. Eu ouvi tudo. A sala ficou em silêncio. A dona Lourdes ficou paralisada. O João contou que, durante o coma, houve momentos em que, na escuridão, ouvia sons. Ouviu a mãe e o irmão a falar da casa. Ouviu a frase, se ele não acordar, é mais fácil. Ouviu o meu choro,
a voz da Clara a chamar por ele, o som das máquinas que o mantinham vivo. Eu não conseguia acordar, mas isso não significa que não soubesse quem queria que eu vivesse e quem queria que eu ficasse adormecido para sempre. O senhor Arthur interveio. João, apesar de tudo, é a tua mãe. Não sejas ingrato por causa da tua mulher. O João olhou para o pai, a voz subitamente firme. Ingratidão seria eu deixar a minha mãe fazer mal à minha mulher e à minha filha, e ainda chamar a isso respeito. A sala ficou em silêncio absoluto. Quando o Tiago foi levado para o confronto, ao ver o irmão acordado, desmoronou-se. Irmão, eu errei. Tinha dívidas, estava desesperado. O João olhou para ele, com o olhar frio. As tuas dívidas não são desculpa para negociares a minha vida. Ele pediu ao Dr. Campos para apresentar todas as provas, as gravações, os vídeos, os relatórios médicos, a escritura da casa. A dona Lourdes caiu de joelhos, a chorar, mas o João já não se comoveu. Segurou na minha mão e, em frente a toda a família, disse: a partir de hoje, a Sofia e a Clara são a minha família. Aqueles que me queriam morto para dividir os meus bens, eu devolvo-os ao lugar a que pertencem. 3 dias depois, o Dr. Campos organizou uma reunião formal no hospital. Estavam presentes todos os envolvidos: a família, a polícia, os médicos, a educadora da Clara. A dona Lourdes entrou a chorar, a dizer que eu a tinha manipulado. O advogado, calmamente, apresentou as provas, uma a uma. O vídeo do João a pedir para transferir a casa. O áudio do armazém. As provas da conspiração do Tiago com o médico. As publicações falsas da Catarina. O relatório psicológico forjado. A minha mãe levantou-se e, com uma voz firme que eu nunca lhe tinha ouvido, olhou para a dona Lourdes. Eu aceitei ficar com a casa, não para roubar, mas para salvar a minha filha e a minha neta das pessoas que estão aqui sentadas. Se o João não tivesse tido aquela premonição, onde é que elas estariam hoje? Ninguém respondeu. O Tiago ajoelhou-se a pedir perdão ao irmão, a implorar para não ir para a prisão. O João olhou para ele, com dor, mas sem fraqueza. Há erros que, se perdoados, só abrem a porta para mais maldade. O resto, a justiça resolve. A reunião terminou. O João foi levado de volta para o quarto. Quando ficamos sozinhos, ele segurou na minha mão, os olhos úmidos. Acordei demasiado tarde. Deixei-te passar por tudo isto sozinha. Abracei-o, as lágrimas a caírem em silêncio. Tu acordaste. Isso é o que importa. A partir de agora, ninguém nos separa mais. A recuperação do João foi longa e difícil. Tinha de reaprender a andar, a falar. Cada passo era uma vitória. Olhar para o homem forte que eu conhecia, agora tão frágil, doía-me na alma, mas eu não chorava à frente dele. A Clara era o seu melhor remédio. Todos os dias levava-lhe um desenho. Força, papá! O João sorria, um sorriso ainda fraco, mas verdadeiro. A casa de 2 milhões de euros continuou em nome da minha mãe. Foi o João quem pediu. Não tenhas pressa em transferir de volta. Quero que tu e a Clara estejam verdadeiramente seguras. Depois daquele coma, o corpo do João ficou mais fraco, mas a sua mente estava mais lúcida do que nunca. Ele refez todos os testamentos e documentos, protegendo-me a mim e a nossa filha. Quem gosta de nós de verdade não se ofende com a clareza. Só quem quer aproveitar-se é que tem medo de limites. O que eu salvei não foi a casa. A casa são apenas tijolos e números. O que eu salvei foi o meu lar, o meu marido, que voltou do abismo, a minha filha, que já não tem de ouvir que, por ser rapariga, não merece ser protegida. Uma tarde, o João, a apoiar-se numa bengala, caminhava comigo no jardim do hospital. A Clara corria à nossa frente, a gritar: "O papá já anda!" E ele riu-se, abraçou-a e disse-lhe: "Desculpa, filha, por teres tido de ouvir coisas que nenhuma criança devia ouvir." A Clara respondeu com a sua inocência: "Não faz mal, papá. O importante é que voltaste." O João virou-se para mim, o sol do fim de tarde a iluminar o seu rosto ainda magro. "Quando te pedi para transferires a casa, pensei que estava a salvar-te. Mas, no fim, foste tu que me salvaste a mim." Abanei a cabeça e segurei-lhe na mão. "Não fui só eu. Salvamo-nos um ao outro. Tu acordaste. E isso é tudo." Depois de tudo, percebi que aquela crise revelou a verdadeira natureza de cada um. Há quem,
sendo do nosso sangue, espere apenas pela nossa fraqueza para nos destruir, e a quem, em silêncio, nos proteja quando a tempestade chega. Os 64 dias de coma do João foram 64 dias no inferno. Mas, no final, eu tinha um marido que acordou, uma filha protegida e uma lição que nunca mais esquecerei. Às vezes, um coma não acorda apenas uma pessoa. Acorda uma família inteira e mostra quem realmente são.